Salve, salve turma! Felipe Rocha por aqui, passando para te dizer que esse vídeo especificamente é um dos nossos recortes das transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. E aí eu já te faço o convite para você fazer parte do nosso canal do Telegram, porque lá a gente compartilha todas as nossas transmissões e também conteúdos exclusivos que muitas vezes nem dá tempo para trazer aqui, né, dentro do YouTube, e a gente leva para lá, como também algumas análises específicas do mercado ou, por exemplo, algumas entradas que eu vou fazer de curto prazo em algumas moedas. Por isso, se quiser pegar algumas dicas exclusivas, escaneia esse QR Code ou clica aqui no segundo link da nossa descrição. É claro que eu também vou te fazer o convite para que você deixe o like nesse vídeo. Isso fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a entregar mais conteúdo aqui dentro do YouTube. Também certifica aí, já está inscrito no nosso canal, ativa o sininho das notificações e, claro, se puder, compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Bom, também deixar a nossa advertência de responsabilidade aqui e te dizer que o nosso maior objetivo é compartilhar a informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, certifique-se sempre de fazer sempre o seu próprio estudo. Então vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Essa alta do Bitcoin vai trazendo uma perspectiva muito importante para a gente a respeito, óbvio, aí do próprio cenário do mercado cripto. Algumas pessoas já vieram me perguntar, normalmente essas perguntas não chegam aqui na live, mas vão me perguntar lá no Instagram: Felipe, o mercado reverteu? Não acredito que o mercado tenha revertido agora, acredito que pelo menos estamos até este exato momento em um ponto de respiro de alta, né? Quando o mercado está em uma baixa muito forte, a gente encontra ali um movimento para respirar. Contudo, pontos para nós observarmos a partir deste exato momento, e que eu já venho tocando nessa tecla há alguns dias. Desde o dia 14 de dezembro, acho que a gente terá pouco movimento até o dia 15 de janeiro. E a gente está se aproximando dessa data, o mercado vai dar algum tipo de respiro, era natural isso. Muito cuidado com algumas resistências, a gente vai trazer sobre essas pontuações importantes. Fizeram uma pergunta para a gente aqui no começo da transmissão e eu vou fazer questão de reforçar a pergunta que foi feita aqui, que era a respeito, né, do próximo movimento do Bitcoin. Sendo muito sincero, existem alguns pontos de resistência que nós estamos enfrentando agora, que se superarmos, é muito provável que a gente possa alcançar, por exemplo, os 19 mil dólares. Contudo, não dá para entender se seria necessariamente a definição do fundo majoritário do mercado nos 15.500, porque eu também venho dizendo que para a gente alcançar novos fundos, 14, 13, 12, 10 mil dólares, precisaremos de cisne negros. E nós temos pontos que nós destacaremos agora a partir deste exato momento para vocês, começando a partir disso aqui, ó. Primeiro, a observação: será que os eventos de 2003 vai seguir aí os eventos brutais de 2022? Será que isso acontecerá? Turma, existe aí sim o risco de contágio de Luna/UST do blockchain Terra. O mercado está ainda sofrendo um monte de BO por conta daquilo que aconteceu em maio do ano passado. A gente já vai fazer um ano desde que essa parada aconteceu. FTX, BlackRock não, DCG e a Genesis Trading, a quebra ali da 3R Capital, da Voyage Capital e uma série de outras corretoras foi correlacionada à quebra que foi trazida para o mercado através do blockchain Terra, tá? Então é importante a gente entender isso, tá? E aí alguns pontos que chamam a atenção agora para o mercado, e eu começo destacando aqui o seguinte para você, tá? Será que realmente a gente vai, de fato, ver o Bitcoin chegando abaixo de 10 mil ou não? Primeiro ponto a observarmos: questão de liquidez e atração de uso no varejo. Com o volume de negociação caindo... Só um instante, turma. Pontos para nós observarmos no mercado neste exato momento, turma, tá? Com volume de negociação e liquidez caindo no espaço criptográfico, o DeFi continuará lutando com incentivos de liquidez e inicialização de serviços. Os métodos para obter essa liquidez passiva têm evoluído constantemente desde o início do DeFi. O que nós observamos é que depois daquela quebra ali natural da FTX, parece que as pessoas ficaram mais propensas a utilizar menos
o CeFi para utilizar mais o DeFi. E até trouxe aqui agora há pouco alguns questionamentos para vocês que nós precisamos cogitar. Naturalmente, o DeFi ele continuará a crescer. Outro ponto importante é que 2023 provavelmente será o ano dos marcos regulatórios para justamente a atração do uso institucional, com regulamentação em destaque no final do ano de 2022 e a incerteza de que acompanha, muitas instituições hesitam em comprar tecnologias descentralizadas de contabilidade distribuída. A ideia de DeFi permissionado poderia apenas fornecer a solução para ajustar as questões regulatórias. Bom, em novembro de 2022 vimos o JP Morgan e o DBS Bank conduzindo transações de títulos estrangeiros na blockchain do Polygon sob um novo esquema também que suporta credenciais verificáveis na cadeia. Ou seja, apesar de ser descentralizado, sabe-se quem é que está transacionando. Bom, outros pontos para 2023, a convergência de jogos, metaversos e NFTs. Isso é muito importante. E aliás, antes de falar sobre a questão do pensamento final, pontos que a gente observa, eu falei agora há pouco sobre a Immutable X, recomendo que vocês também deem uma estudada sobre isso, mas naturalmente surgiram-se muitos golpes dentro do mercado com a com a explosão dos play to earns. Eu acho que o mercado está amadurecendo muito essa ideia, até porque, por exemplo, você consegue ser recompensado, e tem já algum vídeo aqui no canal explicando sobre isso, em jogos grátis utilizando Bitcoin. Aliás, ganhando em Bitcoin. Você não paga nada, você não precisa de nada, você só simplesmente vai lá e joga e ganha. Então, os modelos naturalmente de games play to earn, eles se ajustarão e se aperfeiçoarão. Acredito que é muito importante que estejamos atentos a isso. Bom, e aqui na matéria, com tudo isso em mente, é difícil ser exato sobre um possível desfecho para 2023. Mas o certo é que será diferente e positivamente interessante, com uma perspectiva positiva em mente e um roteiro ambicioso para o espaço geral ali no decorrer do ano de 2023. Ou seja, acredito que provavelmente esse primeiro semestre, espero que eu possa, nesse caso, estar errado, mas talvez não seja um primeiro semestre tão interessante, mas acredito que a partir do segundo semestre de 2023, talvez vejamos aí o mercado, pelo menos, trazendo algumas perspectivas importantes para a respeito, na verdade, daquilo que a gente pode ver tanto no Bitcoin quanto principalmente, óbvio, aí nas altcoins, que nesse caso poderiam escalabilizar o nosso lucro, né? Até porque eu não vejo o Bitcoin, por exemplo, disparando dezenas de % aí, ou centenas de % nesse patamar atual. Vamos agora para uma análise um pouco mais técnica a respeito do Bitcoin e coisas que impactam no curtíssimo prazo agora, então, diretamente a ação do preço do BTC. Primeiro, temos aqui contagem regressiva para o CPI, que retorna à medida que os traders de ativos de risco observam a volatilidade. Turma, em resumo, CPI, ou o índice de preços, pronto, chegou o Cebolinha aqui na transmissão. O índice de preços ao consumidor norte-americano, os dados serão divulgados agora de dezembro, no dia 12, quarta-feira. E é muito importante que estejamos atentos a isso, porque na terça-feira nós temos lá o nosso querido, maravilhoso Jay Powell falando a respeito da inflação. Vamos entender algumas coisas. E para isso eu vou abrir aqui para vocês o calendário semanal da economia global, pelo menos os eventos mais importantes da economia global. Bom, pontos para nós observarmos aqui. Terça-feira, dia 10 de janeiro, Estados Unidos. Temos aqui alguns dados importantes, mas o mais importante que acontece amanhã às 11 horas, não sei se acompanharemos ao vivo ou se traremos só um vídeo explicando depois, mas temos aí na próxima... Amanhã, às 11 horas da manhã, deixa eu só confirmar aqui se o horário GMT é -3. É isso mesmo, aqui 11 horas da manhã no horário de Brasília. Tá? Temos aí o Jay Powell falando então sobre o discurso do presidente do Federal Reserve. Ele deve bater muito em cima da questão da inflação. Esse tipo de discurso
esse pronunciamento provavelmente vai trazer algum tipo de resultado a respeito de comportamento de volatilidade do mercado. E aí a gente precisa acompanhar de perto para ver o que vai acontecer. Outro ponto, e aí é mais importante ainda, nós temos na quinta-feira, dia 12, tá? A partir então das 10h30, e essa que nós acompanharemos ao vivo, o índice de preços ao consumidor, tanto no consolidado de dezembro quanto no anual. E vamos lá a algumas expectativas na projeção anual do IPC. A inflação atual está em 6%. Se espera uma projeção aí, então, feita para 6,1%. Se vier abaixo disso, excelente sinal, quer dizer que está dando certo o resultado do aumento das taxas de juros. Se vier acima dos 6,2%, o mercado não vai responder tão bem assim, então é importante que ou venha nos 6,1 ou venha em 6, se vier em 5,8, o Bitcoin voltará ali, possivelmente nos 20 mil dólares, com muita força. Então nós precisamos ter atenção com essa semana, que basicamente ela vai ditar o comportamento do mercado para provavelmente esse primeiro trimestre. Discurso de Jay Powell e também a inflação norte-americana saindo aí como resultado. E por isso a gente traz agora para vocês a análise do Bitcoin no cenário gráfico, no cenário técnico. Para isso, vamos pegar aqui os dados do BTC neste exato momento. Primeiro, cenário do diário do BTC, RSI relativamente distante, mas fiquem bastante atentos a isso. Bitcoin está querendo montar uma escalinha de alta bem legal para buscar, quem sabe, essa região próxima dos 17.500 dólares. RSI não, mas médias móveis de 20 e 50 períodos parecem no diário estar querendo se cruzar. E a última vez que se cruzaram, elas se cruzaram para um movimento falso, que foi esse pseudo-rompimento que acontece no dia 2 de novembro, e o mercado poderia ter engatado uma alta muito interessante, mas Sam Bankman-Fried, CZ, FTX, começou aquela guerra lá, jogou o mercado para baixo. Deu errado, FTX faliu, e ainda bem, infelizmente, que faliu, porque cara, é muito ruim, né, a falência da FTX, porque muita gente perdeu dinheiro. Mas, às vezes, precisamos aprender a duras penas a não deixar patrimônio em mão de corretora. Os últimos dois movimentos no diário do BTC, de movimento onde a média móvel de 20 períodos supera de 50 períodos, foram movimentos que a gente chama de movimentos falsos. Por quê? Ela passou rompida, mas depois entregou tudo de novo. Isso aconteceu em agosto, quando o mercado foi buscar aqueles 25 mil dólares, a gente bate essa máxima e depois volta quebrando tudo. E vamos bater, até então foi uma mínima de 19 mil dólares. O BTC consegue, de fato, superar a média móvel de 50 períodos através da média móvel de 20, mas depois volta entregando tudo. Parece que neste também momento, esse movimento parece estar sendo criado. E a gente não sabe se necessariamente será um falso rompimento para depois cairmos mais ou não, tá? Então, muito cuidado com essas expectativas. Contudo, se a gente baixar os valores do BTC para prazos mais baixos, como 1 hora, parece estarmos ainda encontrando uma certa força, apesar do RSI já estar bem sobressaltado no 2 horas. Força ainda muito consistente também. Outro viés de alta montado. Já no 4 horas, temos aí também todos os RSIs sobressaltados em regiões sobrecompradas, ou seja, estamos com o RSI com muita força. Isso pode indicar aí uma certa realização, por isso, muito cuidado, principalmente quando a gente observa aqui esses pavios aqui, ó, sendo formatados nos candles de 4 horas. Tá ficando muito pavio e pouca vela. Pode ser um pequeno sinal de realização no curto prazo, tá? Então, todo esse pump, como o próprio Rony Nogueira perguntou aí, esse pump todo no mercado se dá a respeito muito mais das expectativas dos investidores ou dos especuladores de ativos voláteis, obviamente, a respeito dessa semana, tá bom? Turma, fica aí então a nossa análise sobre o Bitcoin para vocês.
E claro, antes de encerrar esse conteúdo aqui, tem um recado muito importante para você. Ainda estão abertas as vagas do Projeto Ouro 3.0. A partir de R$50 por mês você pode fazer parte da nossa comunidade exclusiva, onde você vai ter acesso a um curso completo sobre criptomoedas, análises diárias e também acesso à minha carteira de longo prazo, além de mentorias exclusivas todas as semanas, onde comigo diretamente você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se quiser fazer parte, considere aí assinar o nosso Projeto Ouro. São realmente os últimos dias. Ao final de janeiro fecharemos as vagas e só reabriremos no final de 2023. Então, a partir de R$50 você pode fazer parte aí do nosso Projeto Ouro. De coração, um forte abraço, que Papai do Céu abençoe você. Tamo junto, é só o começo e claro, até o nosso próximo conteúdo.